Você talvez nem perceba no dia a dia, mas o Brasil é simplesmente um dos maiores mercados de motocicletas do planeta, ao lado de potências como China, Indonésia e Índia. Só em 2024, os países produziram mais de 1,7 milhões de novas motos, um número que coloca a gente entre os maiores do mundo. Por aqui, a moto não é apenas um meio de transporte, ela é para muita gente a única opção viável para trabalhar, fugir do trânsito ou se locomover em regiões onde o transporte público não dá conta. Além disso, há também os apaixonados que escolhem a moto pelo prazer, pela liberdade ou pelo estilo de vida que ela proporciona. E com o crescimento dos aplicativos de entrega e o aumento do custo de vida, esse mercado explodiu nos últimos anos. Mas junto com essa explosão veio um grande problema: o preço. A mesma moto que custava R$ 8.000 alguns anos atrás, hoje passa fácil dos 20 mil. E isso estou falando em modelos mais básicos. A pergunta que fica é: por que essas motos ficaram tão caras? Existem várias explicações. Tem a inflação, o dólar alto, a escassez de peças e crises globais, e até problemas logísticos na Zona Franca de Manaus. Mas um dos principais motivos é um que quase ninguém comenta: a falta de concorrência real. O mercado brasileiro de motos é praticamente um clube fechado. A Honda domina com folga, controlando mais de 70% de todas as vendas. A Yamaha vem em segundo lugar, com algo entre 15% e 20% de participação. As demais marcas têm presença tão pequena que mal conseguem competir. Sem uma rede de atendimento forte e com pouca presença nacional, acabam sendo deixadas de lado pela maioria dos consumidores. E aí, o brasileiro, em busca de peças fáceis, manutenção acessível e valor de revenda, se vê obrigado a comprar dessas duas marcas. O problema é que elas sabem disso e usam essa vantagem para lucrar muito. Isso porque o Brasil protege a indústria nacional com os impostos altos sobre as motos importadas e dá incentivos fiscais para as montadoras que produzem em Manaus. O resultado disso? Um mercado onde as motos oferecem menos, custam mais e ainda geram lucros maiores para as empresas. No final das contas, quem perde é sempre o consumidor. É aquele que paga caro por uma moto defasada, sem tecnologia de ponta e muitas vezes precisa recorrer a financiamentos abusivos para conseguir comprar. Em muitos casos, com juros, o valor final da moto chega ao dobro do preço original. E isso não é exagero. A tecnologia que já é padrão fora do Brasil, como freios ABS, controle de tração, conectividade e sistemas eletrônicos, por aqui só aparece nos modelos mais caros. E como a concorrência não consegue entrar no jogo, os preços continuam altos. E o consumidor continua sem ter muita escolha. Esse monopólio velado começou lá atrás, nos anos 1970. A Honda chegou ao Brasil em pouco tempo e inaugurou sua fábrica em Manaus. Pouco tempo depois, a Yamaha fez o mesmo. Ambas aproveitaram os incentivos da Zona Franca, praticamente sem concorrência local ou internacional. Com a produção local, distribuição eficiente e foco em custo-benefício, as marcas japonesas dominaram o mercado brasileiro. A Honda se tornou quase sinônimo de moto. A Yamaha também conquistou uma boa fatia, mas nenhuma marca conseguiu sequer chegar perto da dominância da Honda. Marcas europeias e brasileiras não conseguiram competir com o poder logístico, publicitário e de pós-venda das gigantes japonesas. E com o tempo, esse domínio deixou de ser preferência do consumidor e passou a ser uma imposição do mercado. Hoje é praticamente impossível competir de igual para igual com a Honda. Mesmo marcas como Dafra, BMW, Royal Enfield, Bajaj, Kawasaki e outras precisam disputar uma fatia minúscula do mercado. E com tão poucas opções viáveis em escala, o brasileiro se vê sem escolha. Paga caro, financia por anos e compra uma moto simples, que mudou quase nada nas últimas décadas. O mais triste é que muita gente nem percebe que está dentro desse ciclo. A supervalorização de motos básicas se tornou tão comum que parece normal pagar 20 mil em uma moto com freio a tambor e painel analógico. Isso afeta diretamente o consumidor, que na prática está financiando um bem defasado com juros altíssimos e poucas garantias. Mas agora a pergunta que fica é: será que tem saída? A resposta começa olhando para a realidade de quem compra. Para muita gente, ter uma moto sempre foi sinônimo de conquista. O primeiro bem, o primeiro passo rumo à liberdade. Mas esse sonho tem virado uma armadilha financeira. Mesmo as motos mais básicas já passam dos 15 mil reais.
E como quase ninguém tem esse dinheiro à vista, o financiamento virou a única saída. Só que o problema piora. Com juros abusivos, uma moto que custa 15 mil pode ser por 30 mil no final do contrato. O brasileiro aceita isso porque a parcela cabe no bolso, mas o bolso fica comprometido por anos. E o mais irônico, todo esse esforço é para comprar uma moto com tecnologia ultrapassada. O consumidor brasileiro compra mais pelo medo de errar do que pelo desejo real de um produto melhor. A maioria ainda acredita que só a Honda e a Yamaha oferecem peças, revenda e confiança. E isso engessa o mercado, impede a inovação e mantém os preços lá em cima. Mas isso está começando a mudar. Aos poucos, o público está se informando mais. A internet virou uma gigante aliada, com canais, fóruns e comparativos que mostram que sim, existem boas opções fora das marcas tradicionais. Motos chinesas, elétricas, indianas e até algumas menos conhecidas estão ganhando espaço. Elas oferecem mais tecnologia, custo-benefício e em alguns casos até uma proposta mais alinhada ao estilo de vida do novo consumidor. Mas ainda há desafios como rede de peças e assistência técnica, mas essas marcas já começaram a incomodar as gigantes. Isso por si só já é um sinal positivo. Hoje mais gente pesquisa, compara e pensa antes de comprar. Isso pode mudar completamente a lógica de consumo no país. Mas para isso é preciso quebrar o ciclo de revenda garantida e pensar na moto como um bem para você, e não para o próximo dono. O Brasil é o 7º maior mercado de motos do mundo, e mesmo assim vivemos uma realidade onde poucas marcas controlam tudo. Os preços são altos demais, e o consumidor ainda precisa fazer um esforço enorme para ter acesso a um produto básico. Só que isso não precisa ser assim. Com mais concorrências, mais informações e menos medo de sair do óbvio, dá para virar esse jogo. Dá para encontrar boas motos, seguras, tecnológicas e com preço mais justo. E não estamos falando só de motos novas. O mercado de seminovos e usados está cada vez mais forte, com milhares de opções disponíveis. E tudo isso você encontra na internet. Eu mesmo, por exemplo, estava pensando em comprar uma Saara 2025, mas quando vi o preço no site e vi que era outro na loja, acabei desistindo da ideia. Por isso decidi pesquisar e acabei achando modelos usados com bem mais custo-benefício. É justamente esse tipo de atitude que começa a mudar o cenário. A gente não precisa aceitar que a moto é artigo de luxo, não precisa aceitar pagar o dobro do preço por um produto que oferece o mínimo. A moto pode e deve continuar sendo um símbolo de liberdade, mas uma liberdade que começa na hora da compra. Você não é obrigado a cair nessa armadilha sempre. Existem alternativas, existem escolhas melhores. E sua próxima moto não precisa custar o preço de um carro. Agora quero saber de você, o que você acha do mercado de motos no Brasil? Comenta aqui embaixo que eu leio todos os comentários. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele seu amigo que está pensando em comprar uma moto. Muito obrigado por assistir até aqui e até um próximo vídeo.